Oi, oi turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre a Grécia Antiga. Os gregos desenvolveram uma civilização diferente de outros povos. Isso porque eles eram humanistas, ou seja, se preocupavam com o ser humano, nos mais diferentes aspectos. Até os deuses gregos tinham características bem humanas. Desenvolveram diversas áreas para a compreensão e valorização humana, como a filosofia, a história, a democracia, entre outras coisas. Eles chamavam a si mesmo de helenos e o seu território de Hela. Gregos e Grécia foi uma denominação posterior, utilizada pelos romanos para caracterizar aquele povo e aquela região. Os gregos chamavam os povos estrangeiros de bárbaros, aqueles que falavam bar, coisas que eles não compreendiam. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado. Na verdade, era um conjunto de cidades que compartilhavam uma língua, costumes e algumas leis. No entanto, muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. De todas as maneiras, no período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura e escultura. Dessa maneira, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum e a vida pública era considerada mais importante que a vida privada. Cada polis tinha sua própria organização social. Algumas, como Atenas, admitiam a escravidão por dívidas ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuía uns servos estatais que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia que os governava, que também eram os proprietários de terras cultiváveis. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade, por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. A economia grega se baseava em produtos artesanais, a agricultura e o comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo, e isso somava-se à criação de animais de pequeno porte. O comércio estava presente e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais se usava a moeda chamada de dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. A religião na Grécia era politeísta. Ao receber as influências de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, seres humanos que alcançavam a imortalidade e deuses que perdiam sua condição imortal também. Diz a lenda que os deuses escolheram o Monte Olimpo como seu lar. Era o ponto mais alto da Grécia, localizado em uma região conhecida por Tessália. No Olimpo, cada deus possuía o seu palácio. O mais belo e brilhante era o de Zeus. Zeus era considerado o rei dos deuses. Os deuses individuais eram associados a 3 domínios principais: o céu, o mar e a terra. Os 12 deuses chefes, chamados de Olimpianos, eram Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Apolo, Atena, Hefestos, Hermes, Afrodite, Ares, Ártemis e Dionísio. No Olimpo, os deuses alimentavam-se de uma planta de sabor agradável chamado de ambrósia. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. A cultura grega está intimamente ligada à sua religião. A literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu palco onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música também era importante para alegrar os banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos ou simplesmente Olimpíadas. Apesar de associarmos os Jogos Olímpicos com os esportes, os Jogos da Grécia Antiga eram principalmente um festival religioso para honrar a Zeus. As lendas contam que os jogos foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. As primeiras Olimpíadas foram realizadas em 776,
com apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros chamada de Stadion, o que nos deixou a palavra estádio. Os jogos eram realizados a cada 4 anos, com um período de tempo entre os dois encontros conhecido como uma Olimpíada. Os jogos eram levados tão a sério pelos gregos que uma trégua era declarada e estritamente respeitada durante cada Olimpíada. Inclusive, durante as guerras do Peloponeso, os inimigos se misturavam e competiam lado a lado durante o evento. A trégua foi quebrada apenas uma vez por Esparta, que como castigo foi excluída dos jogos no ano de 420. A história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos. Nós temos o período pré-homérico, que vai do século 20 até o século 12 a.C. Depois temos o período homérico, que vai do século 12 até o século 8 a.C. Temos depois disso o período arcaico, que vai do século 8 até o século 6. E por último temos o período clássico, que vai do século 5 até o século 4 a.C. No período pré-homérico, a Grécia Antiga se formou da mixigenação dos povos indo-europeus, que são chamados de aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles migraram para a região situada ao sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. Acredita-se que por volta do ano 2000 a.C. chegaram os aqueus, que viviam num regime de comunidade primitiva. Depois de estabelecerem contato com os cretenses, de quem adotaram a escrita, se desenvolveram, construíram palácios e cidades fortificadas. A civilização minoica se desenvolveu na ilha de Creta, ao sul da Grécia. Seu nome deriva de Minos, como era conhecido seu rei. Os minoicos são considerados talassocráticos, por terem desenvolvido um forte poder marítimo, ou seja, tinha uma frota naval de navios muito forte. Considera-se que os complexos palácios de Cnossos, capital cretense, deram origem ao mito do Minotauro. Os gregos possuíam uma lenda para explicar sua origem. Tal lenda dizia que num labirinto habitava o Minotauro, monstro com cabeça de touro e corpo de homem. O Minotauro dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais a entrega de jovens gregas para servi-lo. O labirinto em que se escondia o Minotauro impedia que os gregos pudessem enfrentar o monstro para libertar a Grécia de seu terrível domínio. Um dia, porém, um jovem grego chamado Teseu decidiu enfrentar o monstro. Auxiliado por Ariadne, uma das servas do Minotauro, penetrou o labirinto, achou o monstro e destruiu-o, conquistando a liberdade para a Grécia. A lenda do Minotauro estabelece relações significativas com o domínio de Creta sobre o regime grego. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, Minos. Além disso, segundo recentes achados arqueológicos, existiu em Cnossos um palácio real formado de inúmeros compartimentos, assemelhando-se muito a um labirinto. Daí então organizaram-se em vários reinos liderados pela cidade de Micenas, daí o nome de civilização aqueia de Micenas. Depois de aniquilarem a civilização cretense, dominaram várias ilhas do mar Egeu e destruíram Troia, sua cidade rival. Porém, no século 12 a.C. foi destruída pelos dórios, que impuseram um violento domínio sobre toda a região, arrasaram as cidades da Hélade e provocaram a dispersão de sua população, o que favoreceu a formação de várias colônias. Esse fato é conhecido como a primeira diáspora grega. No período homérico, as invasões dóricas provocaram então um retrocesso das relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas regiões surgiram os genos, comunidade formada por numerosas famílias descendentes de um mesmo ancestral. Nessas comunidades os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo e criavam gado e cultivavam a terra. Tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens do chefe comunitário chamado de pater, que exercia funções religiosas, administrativas e jurídicas. Com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, os genos começaram a se desagregar. Muitos começaram a deixar os genos e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando um movimento colonizador por boa parte do Mediterrâneo. Esse movimento marca a desintegração do sistema gentílico e é chamado de a Segunda Diáspora Grega. Esse processo resultou nas fundações de diversas colônias, entre elas como Bizâncio, mais tarde conhecida como Constantinopla e a atual cidade de Istambul,
Marsella, Nice, hoje na França, e Nápoles, Tarento, Cibares, Crótona e Siracusa, conhecidas em um conjunto como Magna Grécia, ao sul da atual Itália, na Sicília. O nome do período homérico deriva justamente do poeta Homero, a quem se atribui a criação de dois famosos poemas, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a guerra entre Grécia e Troia, também chamada de Ilion. Estava situada na Ásia Menor, na atual Turquia. Por sua vez, a Odisseia narra o retorno de Ulisses, ou Odisseu, à sua terra natal. Ilion é o mesmo que Troia. A Ilíada, poema épico atribuído a Homero, possui mais de 15.000 versos e conta episódios da Guerra de Troia. O motivo da guerra foi o rapto de Helena, mulher de Menelau, o rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Para vingar o insulto, os gregos cercaram a cidade e por 10 anos fizeram cerco até acabar por fim a cidade e destruí-la com uma artimanha estratégica chamada de Cavalo de Troia. A Odisseia é o segundo livro que os gregos atribuíam ao poeta Homero. Tem cerca de 12.000 versos e seu nome vem de Odisseu, rei de Ítaca, também conhecido por Ulisses. A Odisseia conta as aventuras de Odisseu em seu retorno à terra natal depois do fim da Guerra de Troia. Enquanto Odisseu esteve ausente por 20 anos, vários pretendentes assediaram sua linda mulher Penélope e ambicionaram tomar posse de sua casa e suas riquezas. Ao chegar, Odisseu vingou-se matando todos. O período arcaico se inicia com a decadência da comunidade gentílica então. Nesse momento, os aristocratas resolveram se unir criando as frátrias, irmandades formadas por indivíduos de vários genos. Elas se uniram formando várias tribos. As tribos construíram então, em terrenos elevados, as cidades fortificadas chamadas de acrópolis. Estavam nascendo então as grandes cidades, as polis. Atenas e Esparta serviram de modelo para as demais polis gregas. Esparta era uma cidade aristocrática fechada às influências estrangeiras e uma cidade agrária. Os espartanos valorizavam a autoridade, a ordem e a disciplina. Por sua vez, Atenas dominou durante muito tempo o comércio entre os gregos e, em sua evolução política, conheceu várias formas de governo: a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Atenas simbolizou o esplendor cultural da Grécia Antiga. Nesse período desenvolveu-se a filosofia, que significa amor à sabedoria, uma das maiores contribuições gregas para a civilização ocidental. Além disso, as cidades-estados se desenvolveram. A aristocracia, com cada vez mais poder, passou a comandar. A política então passou por várias transições até o surgimento da democracia ateniense. Em Atenas, o poder excessivo nas mãos da aristocracia gerou uma crise social e política que só foi contornada no momento em que os legisladores, os criadores de leis, entraram em cena. Em 621 a.C., o legislador chamado Drácon dedicou-se à elaboração do primeiro conjunto de leis escritas da cidade. Essa medida estabeleceu uma limitação dos poderes até então exercidos pela aristocracia. Entretanto, essas leis não traduziram a demanda pela ampliação dos direitos políticos ao preservar boa parte dos privilégios destinados à elite ateniense. Em 594 a.C., Solon estabeleceu um conjunto mais significativo de transformações. Primeiramente, decretou o fim da escravidão por dívidas. Em seguida, dividiu a população em faixas de renda. Porém, mesmo buscando um cenário político mais equilibrado, as reformas de Solon foram desconsideradas pelos governos tirânicos que ascenderam com o apoio popular. Somente no ano 507 as reformas de Solon foram retomadas pela ação do legislador Clístenes, fundamental na consolidação da democracia ateniense. O início do período clássico foi marcado pelas guerras médicas entre as cidades gregas e os persas, que ameaçavam o comércio e a segurança da polis. Após as guerras, Atenas tornou-se a líder da Confederação de Delos, uma organização composta por várias cidades gregas. Estas deveriam contribuir com navios e dinheiro para manter a resistência naval contra uma possível invasão estrangeira. O período da hegemonia ateniense coincidiu com a prosperidade econômica de Atenas, com o esplendor cultural da Grécia Antiga. Nessa época, a filosofia, o teatro, a escultura e a arquitetura atingiram sua maior grandeza. Pretendendo impor também uma hegemonia no mundo grego, Esparta compôs com outras cidades a Liga do Peloponeso e declarou guerra a Atenas em 431 a.C. Depois de 27 anos de luta, Atenas foi derrotada. Anos mais tarde, Esparta perdeu essa hegemonia para Tebas e durante esse período a Grécia foi conquistada pelos exércitos da Macedônia.
O período no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico ficou conhecido como o período helenístico. A Grécia foi então governada pelo imperador Felipe II e em seguida por seu filho Alexandre Magno, que conquistou um grande império. A fusão da cultura grega com a ocidental recebeu o nome de cultura helenística. As cidades de Esparta e Atenas se formaram durante o período arcaico, no contexto de formação das primeiras polis gregas. Esse processo se consolidou então em 700 anos até mais ou menos 500 anos antes de Cristo, quando os guenos, as tribos nômades, se tornaram sedentárias. Mesmo que se denominassem helenos e compartilhassem de alguns costumes e tradições, como as divindades e os privilégios da aristocracia local, os gregos eram totalmente independentes entre si. Eles possuíam diferenças marcantes, o que não permite afirmarmos a existência de uma nação grega. E dentre todas as cidades, Esparta e Atenas constituíram as duas maiores antíteses da Grécia Antiga. Foi nessa época que começaram os atritos com Atenas. Em 510 a.C., Cleomenes de Esparta tentou vencer os atenienses, mas foi derrotado. Contudo, alguns anos mais tarde, em 480 anos antes de Cristo, estas duas cidades se uniram contra o rei Xerxes do Império da Pérsia, com Atenas esmagando sua força naval e Esparta destroçando suas forças terrestres. Apesar de saírem vitoriosas contra os persas, as rivalidades entre as potências gregas aumentaram gradativamente. Atenas começou a despontar como a maior potência marítima da Grécia, após a criação da Liga de Delos, o que deu início à Guerra do Peloponeso em 432. Nessa guerra, Esparta saiu vitoriosa em 404, mas o desgaste provocado pelo confronto enfraqueceu as duas cidades. Isso possibilitou então a dominação de Tebas em 370, a qual se torna a potência dominante até a conquista da Grécia pelo rei Filipe da Macedônia em 338 anos antes de Cristo. Então é isso, turminha, essa foi a primeira parte da história da Grécia Antiga. Tchau, tchau e lavem as mãos.